Vamos começar com uma imagem mental. Pensa numa única chapa de mármore, gigante, pesando, sei lá, umas 2 toneladas. Agora, como essa peça monumental que saiu de uma montanha chega intacta numa bancada de cozinha sem que um desastre aconteça? A resposta, ou pelo menos parte dela, está aqui nos documentos que a gente tem em mãos. São trechos da norma regulamentadora 11, a NR11, e o seu anexo 1, que é tipo um manual de instruções super detalhado para a indústria de rochas ornamentais. Nossa missão hoje é desvendar a lógica por trás dessas regras, né? Entender por que cada uma delas existe. Olha, e é fundamental entender que isso não é só burocracia, sabe? Cada linha desses textos, cada especificação provavelmente foi escrita a partir da cicatriz de um acidente que já aconteceu. A gente está falando de um ambiente onde a física não perdoa. O menor erro pode ter consequências devastadoras. E toda essa estrutura se apoia em 3 pilares: os equipamentos, os procedimentos e, o mais importante, a capacitação das pessoas. Certo, então vamos começar por esse primeiro pilar, os equipamentos. A norma geral, a NR11, já estabelece o básico. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a obsessão com a prova. Não basta dizer que um guindaste é seguro. A norma exige que a carga máxima de trabalho esteja ali, num lugar bem visível. Parece óbvio, né? Sim, parece óbvio, mas é um óbvio que precisa ser formalizado. E vai muito além da placa. A norma cria o que a gente pode chamar de uma biografia do equipamento. A empresa é obrigada a manter um arquivo completo para cada máquina. Uma biografia, gostei. É isso. Tem que ter o projeto, as notas fiscais, relatórios de inspeção anuais assinados por engenheiro, com a ART, a anotação de responsabilidade técnica e, claro, o registro de cada manutenção. Ou seja, se um fiscal chegar, a empresa tem que mostrar um histórico completo que prova que aquele equipamento não só era seguro, mas que continua seguro hoje. Exatamente. É uma trilha de responsabilidade que não deixa brecha. Não tem espaço pro "eu acho que tá bom". Nenhum. A segurança deixa de ser opinião e vira evidência técnica. Se algo falha, dá para rastrear a origem do problema. Foi falha na inspeção? Manutenção? Defeito de fábrica? A responsabilidade fica clara. E essa atenção aos detalhes desce do guindaste de 10 toneladas pro carrinho de mão. A norma diz que até os carros manuais precisam de protetores para as mãos. Mas o foco se intensifica mesmo no operador do equipamento motorizado, né? Ah, com certeza. Eles precisam de um cartão de identificação com foto, válido por 1 ano só, e para renovar o funcionário tem que passar por um exame de saúde completo, pago pela empresa. Aí eu te pergunto, 1 ano não é um prazo muito curto? Não gera muita burocracia? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque ela vai no cerne da filosofia da norma. A revalidação anual não é sobre a habilidade técnica, que a pessoa não perde num ano. É sobre a aptidão física e mental. Faz sentido. Pensa bem, um operador está movendo toneladas sobre a cabeça dos colegas. Um problema de visão que surgiu, um remédio que afeta o reflexo, uma condição de saúde que causa tontura, tudo isso é um risco imenso. O exame anual é uma ferramenta de prevenção. Garante que a pessoa no comando da máquina está em plenas condições hoje. Entendi. A aptidão não é um estado permanente. Precisa ser verificada sempre. E essa visão mais ampla se estende ao ambiente de trabalho também. Lembro de ter lido algo sobre a proibição de máquinas a combustão em locais fechados. Sim, exatamente. E isso mostra que a norma não se preocupa só com o risco óbvio, de esmagamento. Ela se preocupa com os riscos invisíveis, como o envenenamento por monóxido de carbono. É uma visão 360 graus da segurança. Máquina, operador e o ar que ele respira. Essa visão 360 graus que você falou parece que ganha um super zoom quando a gente entra no anexo 1, o específico para rochas. É como sair de um mapa rodoviário e entrar numa planta de engenharia. Os detalhes são impressionantes. Exato. O anexo 1 é onde a teoria encontra a realidade brutal da indústria de mármore e granito. Ele traduz os princípios gerais em ações concretas do dia a dia.
Um exemplo perfeito são os fueiros, ou EL. São basicamente travas de metal para segurar as chapas de rocha num carrinho. E a regra é absurdamente específica. No mínimo 3 travas de cada lado, e elas só podem ser retiradas quando o carrinho já está dentro da máquina de corte, nem 1 minuto antes. E esse nível de detalhe processual é o que a gente chama de defesa em profundidade. A norma não confia só no bom senso. Ela cria uma barreira física. E tem outra regra ligada a essa. Proíbe a retirada de chapas de um lado só do carro. A ordem é sempre alternar, uma de cada lado. Isso me lembra tentar carregar um monte de sacola de supermercado pesada numa mão só. O desequilíbrio é imediato. É pura física. Exatamente isso. Agora imagina isso com 5 toneladas. Tirar peso de um lado só cria um torque que pode tombar o carro inteiro, na hora. A norma força o procedimento que mantém o equilíbrio. Mas me diz, na sua leitura, o que mais te chamou a atenção nesse nível de detalhe? O pátio de estocagem não é só um lugar para largar as chapas, é uma área de engenharia. O piso tem que ser pavimentado, nivelado, antiderrapante. As estruturas que seguram as chapas, os cavaletes, têm um manual de regras só para eles. Altura mínima de 1,5 m, espaçamento mínimo de 80 centímetros entre eles e o mais curioso, a proibição de usar prolongadores ou qualquer tipo de gambiarra para aumentar a capacidade de um cavalete. E essa proibição do prolongador é fundamental. Ela combate o improviso, o jeitinho, que é uma das maiores causas de acidentes. O cavalete foi projetado para suportar um peso específico. Qualquer alteração invalida o cálculo. A norma também exige que eles sejam pintados e mantidos sem corrosão. E isso na estética não, tá? Imagino que não. A pintura ajuda a visualizar algum problema. Exatamente. Uma pintura uniforme revela na hora o início de uma trinca, uma fissura por fadiga do material. Uma camada de ferrugem pode esconder um defeito fatal. A tinta expõe. Todas essas regras visam prevenir um colapso em cascata, o efeito dominó. Se um cavalete falhar, as regras garantem que ele não leve os outros junto. Falando em falhas, a parte sobre as ventosas me pareceu, nossa, quase ficção científica. São aqueles equipamentos a vácuo para levantar as chapas, né? A norma obriga que eles tenham um sistema duplo de segurança, um manômetro e um alarme sonoro e visual que dispara se a pressão cair. E não para aí. A empresa precisa ter um plano de emergência formal, por escrito e treinado, para o caso de uma queda de energia. O que fazer se a luz acabar com uma chapa de 2 toneladas suspensa a 3 metros do chão? A resposta não pode ser improvisada no pânico. Jamais. Precisa ser um procedimento ensaiado. Elas precisam de um dispositivo para evitar o ricocheteamento. Eu nem sabia que isso era um risco. É um risco secundário, mas gravíssimo. Se uma mangueira de ar comprimido se solta, ela vira um chicote violento, sabe? Nossa. O mesmo raciocínio vale para o uso de garras mecânicas. A regra é clara: uma chapa por vez, sem exceções. Tentar pegar só mais uma para ganhar tempo é proibido, porque anula todos os cálculos de segurança da garra. Fica claro, então, que não adianta ter o equipamento mais seguro, com o alarme, com tudo, se a pessoa no comando não estiver no mesmo nível de preparo. O que nos leva ao terceiro pilar, a capacitação. Exato. E aqui a norma ela é implacável. Não é um videozinho de 5 minutos. É um programa de formação completo custeado pela empresa e feito durante o horário de trabalho. Olhando os módulos, o que me impressiona é o tempo total. São 36 horas de treinamento só para começar a operar uma ponte rolante. Para quem está de fora, pode parecer excessivo, não? Parece, mas cada hora é planejada para construir uma camada de proteção. O primeiro módulo, de 16 horas, é sobre saúde e segurança. Ele nem fala sobre a máquina ainda. Ele fala sobre a definição de acidente de trabalho, análise de risco, EPIs. Ah, então antes de aprender a apertar o botão, o trabalhador aprende a pensar em segurança? Precisamente. O objetivo é criar uma cultura, uma consciência do risco. É o alicerce. Depois vem o módulo 2, que é mais curto, com 4 horas, focado só no anexo I. Por que um módulo separado só para isso? E aqui está o pulo do gato. É o foco absoluto.
Essas 4 horas forçam o trabalhador a internalizar as regras específicas do ambiente dele. Esse módulo combate o jeitinho, o eu sempre fiz assim e nunca deu nada. Ele diz, isto aqui não é negociável. Entendi. Primeiro a cultura, depois as regras do jogo e só então vem a prática. O módulo 3 com 16 horas, e mesmo ele é dividido, né? Teoria e prática. Sim, e a parte teórica não é trivial. Cobre centro de gravidade, amarração de carga, capacidade dos cabos. O operador aprende a física por trás do que ele está fazendo. Ele precisa entender por que um ângulo de içamento aumenta a tensão nos cabos. É a diferença entre ser um apertador de botões e um operador. Exatamente. E só depois de tudo isso ele vai para a prática, movimentando cargas reais sob supervisão. E o processo não termina com o certificado na mão. Tem o que a norma chama de orientação em serviço. Dias trabalhando sob supervisão direta de um colega experiente, um tutor. É um programa de aprendizagem obrigatório. É o momento em que a teoria é testada na pressão do trabalho real, mas com uma rede de segurança. E esse ciclo é contínuo. Tem reciclagem obrigatória a cada 3 anos e um treinamento completo de novo se o funcionário muda de função, volta de afastamento longo ou se a empresa muda o processo. Isso. A segurança não é um evento, é um processo que nunca acaba. O sistema é projetado para se adaptar e para que o conhecimento esteja sempre fresco. Então, voltando à nossa imagem inicial daquela chapa de mármore, agora a gente entende, ela não chega na cozinha por acaso. Ela viaja por uma rede invisível de regras, documentos, de treinamento. Cada passo foi desenhado para conter a força dela. É um ecossistema completo de segurança. Fica muito claro que, para essa indústria, segurança não pode ser só um cartaz na parede. Tem que ser um processo documentado, auditável, integrado na operação. No fim, é uma forma de demonstrar um profundo respeito pelo peso e pela força desses materiais. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. Os documentos detalham o que acontece quando o trabalhador entra, como o equipamento é mantido. Mas e o fim do ciclo? A norma fala em substituir peças. Mas qual é o procedimento para aposentar um guindaste que chegou ao limite? Como garantir que um equipamento antigo, inseguro, não seja só vendido como sucata e de alguma forma acabe voltando para o mercado para ser usado por alguém menos informado, reiniciando todo o ciclo de visco em outro lugar?